Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 8 e 9. Falou Yahvé a Moisés: Vai ter com o faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Deixe o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão no teu palácio, nos teus aposentos, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus conselheiros e nas habitações do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais Yahvé a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com o teu cajado sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão, e lhes pediu: Rogai a Yahvé que afaste estas rãs de mim e do meu povo, e permitirei que o teu povo parta, para que ofereça sacrifícios a ele. E Moisés replicou ao faraó: Digna-te informar-me quando deverei rogar por ti, por teus conselheiros e por todo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti de todas as habitações sobre o teu território, e fiquem restritas somente ao rio. Amanhã, respondeu prontamente o faraó. E Moisés retrucou: Muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé, o nosso Deus. Portanto, as rãs se afastarão de ti, do teu palácio, dos teus conselheiros, e de todas as habitações do teu povo, e ficarão circunscritas apenas ao Nilo. Assim Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés clamou a Yahvé por causa das rãs que tinha enviado ao faraó. E Yahvé fez conforme a palavra de Moisés, e morreram subitamente as rãs que estavam em todas as habitações, nos pátios e nos campos. Juntaram-se montes imensos de rãs mortas, e a terra ficou tomada de um horrível cheiro de putrefação. Apesar disso tudo, assim que o faraó percebeu que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso. E não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, como Yahvé havia predito. Disse Yahvé a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por todo o território egípcio. Arão estendeu a mão e feriu com seu cajado o pó da terra, e surgiu grande multidão de piolhos que atacaram os homens e os rebanhos. Todo o pó da terra tornou-se piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos nos homens e no gado. Contudo, os magos afirmaram ao faraó: Atentai, estas são obras do dedo de Deus. Entretanto, o coração do faraó permanecia empedernido e também a eles não deu ouvidos, como Yahvé havia predito. Depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: Levanta-te ao alvorecer e apresenta-te ao faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz Yahvé: Deixe o meu povo partir, para que me preste culto. Se não permitires que meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo, e contra todas as tuas habitações. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial da terra de Gósen, onde habita o meu povo, nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, e estou agindo no meio desta terra. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo. Amanhã, pois, se dará este sinal. Assim fez Yahvé, e enxames de moscas, em grandes multidões, entraram no palácio do faraó, nas casas de seus conselheiros, e em todas as habitações e nos campos egípcios, e a terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão, e lhes propôs: Ide portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: Não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecermos, aos olhos dos egípcios, sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? Portanto, nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios a Yahvé, nosso Deus, assim como ele mesmo nos determinou. Mas o faraó insistiu: Eu vos permitirei sacrificar a vosso Deus no deserto,
mas não deveis ir muito longe. E, por favor, orai por mim também, assegurou-lhe Moisés, assim que eu tiver deixado a tua presença rogarei a Yahvé, e amanhã os enxames de moscas abandonarão ao faraó, a teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém, que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifícios a Yahvé, no deserto. Tendo Moisés saído da presença do faraó, orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido em oração, e os enxames de moscas foram para longe do faraó, dos seus conselheiros e de todo o seu povo, não ficou uma só mosca em terras egípcias. Contudo, mais uma vez, o faraó não cumpriu a palavra empenhada e, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Disse Yahvé a Moisés, vai ter com o faraó e dize-lhe, assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo partir, para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir, e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito e, portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo, amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte, fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. E o faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do faraó obstinou-se ainda mais, e não deixou o povo partir. Disse Yahvé a Moisés e Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés as lance para o ar, diante dos olhos do faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará, nos homens e em todos os animais, tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou-a pelo ar e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Agora, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado a Moisés. Então disse Yahvé a Moisés, levanta-te ao romper do dia, e apresenta-te ao faraó. E lhe dirás, assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Porquanto, desta vez, mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Aqueles dentre os conselheiros do faraó que temeram essa palavra de Yahvé apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Yahvé a Moisés, estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu. Yahvé imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizo, e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais, exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas,
não caiu uma pedra de granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhes: desta vez eu pequei. Iave é justo, eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Iave, pois já bastam estes terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres, e não ficareis mais aqui. Ao que lhe replicou Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Iave. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que todo o mundo pertence a Iave. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas, e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio, foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia, e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que o faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, ele e seus conselheiros. O coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito. Exatamente como Iave tinha predito por meio de Moisés. Mateus 19 versículos 13 a 30. Então, trouxeram-lhe algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E, depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Dificilmente os ricos serão salvos. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou-o Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: Com toda a certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. As recompensas no reino. Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Com toda a certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Salmos 24. Um salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente. Deus forte,
o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Provérbios 6 versículos 1 a 5. Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se, com um aperto de mãos, te comprometeste por um estranho, e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele, insiste, incomoda e importuna esse teu próximo, não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descanses. Livra-te desse compromisso como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender.